aí, voltaram bem hoje? Bem? Sim? Já temos um novo prefeito? Não. Só no segundo turno, né? E bom vê-los novamente. Deixa eu fazer uma checagem aqui. Contei 99. Vamos em busca da última. Amém? Diga assim para o seu vizinho, está faltando um. Bom, queridos, é bom retornar depois desses dias aí que estivemos lá no estado da Bahia, mais precisamente em 4 cidades, onde estão os ministérios que aqui em Terra Fértil atuam como paternidade, como cobertura espiritual. E eu trago aqui excelentes relatórios desses ministérios. Eu estava lá, Nelma ficou lá desde o dia 29 de agosto até o dia 28 de setembro, né? Quer dizer, ausente aqui de vocês, né? E ausente de mim de dia 29 até o dia 12. Foi o meu maior período de 36 anos de casado de abstinência. O Paulo recomenda que não seja muito longo, mas entendo que uma igreja apostólica é uma igreja que envia. Isso significa que você também faz parte desse chamado, diante das perspectivas que temos para a Escola Antioquia, esse próximo ano de 2017, a escola que já está funcionando em Bangu. Temos uma previsão para Realengo, outra previsão para Camaçari, além de Praia do Forte e também aqui. E é claro que a equipe do corpo docente que existe não é suficiente para dar conta de tudo isso. Então, você faz parte desse chamado, e para você correr aceleradamente, venha para a Antioquia. As matrículas já começam a acontecer para o próximo ano de 2017, e eu queria poder estar ministrando a você, e depois poder ter a alegria de ver você ministrando, não apenas aqui no Rio de Janeiro, mas também em outros lugares deste Brasil. Mas, como eu ia dizendo, eu trago um lindo relatório lá da Bahia. Em 2012, foi o nosso primeiro contato que tivemos com os irmãos lá em Caldas de Cipó, onde saímos daqui depois de quase 6 horas de viagem, incluindo a viagem de avião até Salvador, depois mais 4 horas até chegarmos lá no sertão baiano, para um acampamento de jovens, onde haviam ali uns 10 jovens. E ali nós começamos um lugar de semeadura. No ano seguinte, 2013, fomos para a primeira conferência Vinde às Águas, lá em Caldas de Cipó. Foram 34, quem lembra? Quem foi? Quem daqui está hoje aqui foi? Ok, temos alguns aqui. 34 irmãos estavam lá presentes, lá em Caldas de Cipó. E a partir daí, uma série de relacionamentos foram sendo construídos, de igrejas com um clamor semelhante daquele varão macedônio. Nossa Macedônia aí nos ajuda. E de fato, igrejas que precisavam de muita ajuda. Alguns ministérios estavam praticamente já fechando, a começar com a própria família dos ministros, que estavam seriamente comprometidas. E se a família está comprometida toda a vida, toda a existência, que é a base de toda a manifestação do homem na terra, da mulher na terra, é a sua casa, é a sua base, é a sua família. Amém, amados? Então, o lugar que mais precisamos cuidar é da família. Porque se cuidamos bem da família, nossa família primeira, nós vamos cuidar bem também da família de Deus, daqueles que Deus tem agregado a cada dia a cada um de nós. O inverso também é verdadeiro. O reflexo da nossa forma de cuidar mal daqueles que são trazidos para o reino de Deus é porque muitas vezes a nossa casa, a nossa família também não está tão bem quanto deveria estar. E alguns desses ministérios estavam assim. E para a glória de Deus, tão somente a glória de Deus, a gente pôde ver nesses últimos dias agora, na verdade, nesses 15 dias, e Nelma um pouco mais,
as igrejas, eu diria, usar uma expressão, ressuscitadas, porque eram congregações mortas mesmo. Ressuscitadas, os ministérios crescendo em entendimento, crescendo em ampliação, crescendo até mesmo na sua ação logística como ministério nas cidades onde eles estão, expandindo, aumentando os seus templos, ou seja, uma coisa assim extraordinariamente linda. E a gente estar lá, congregar lá nesse período, ministrar lá e estarmos adorando juntos com as mesmas canções que também aqui nós entoamos. Então, uma conexão não apenas de mim para com eles, mas uma conexão também com uma grande família. É isso que Deus tem feito lá no estado da Bahia. E eles estão com muita expectativa de retornarem aqui, porque cada ano é como se eles estivessem subindo a Jerusalém, ao virem aqui para Inhoaíba. Que coisa linda, né? Porventura poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse para Natanael: vem e vem. E tem muita coisa boa aqui nesse lugar. Glória a Deus por isso. E eles estarão aqui agora para a conferência do mês de outubro, do dia 21 ao dia 23. Então, para vocês terem ideia, congregações que até mesmo o ministério dos pastores, o casamento não ia bem. E ministérios ainda pequenos. Mas, por exemplo, a igreja lá em Camaçari, já tem 9 integrantes da igreja, discípulos lá da igreja, com as suas passagens compradas para vir para a conferência. Irmãos, e a gente que conhece, vive, compartilha com eles esses momentos, a gente vê que de fato é um esforço enorme, é uma superação incrível, porque estão com fome, estão com sede, e certamente Deus lhes saciará. E para isso eu queria reforçar esse aviso que foi feito há pouco antes, no que diz respeito ao ceder das casas, à hospitalidade, que é um dom espiritual, né? Os dons do Espírito não é apenas falar em línguas, interpretar línguas, dons da fé. A hospitalidade é um dom do Espírito. Então eu queria pedir a você, não sei ainda, não conversei ainda com a pastora Márcia está aqui à minha esquerda, que hoje mesmo você já comece a informar a sua casa para que ela esteja disponível para a hospedagem. Alguns desses irmãos que vêm já têm conexão com outros, porque já estiveram aqui outros anos também, e eles vão se organizando, mas outros chegam pela primeira vez e vão estar aqui e não sabem para onde vão. Então é esse momento que nós vamos acolhê-los, e para isso nós precisamos da disponibilidade que você possa possuir na sua casa, de um quarto, de um remanejamento na estrutura para receber um casal, ou para receber 2 jovens, enfim, você precisa passar isso hoje ainda, não deixe, semana que vem, não, faça isso hoje já, procure a pastora Márcia, passe essas informações para que a gente possa já ir organizando, porque nessa próxima semana, até o próximo domingo, na verdade, nós vamos já fechar toda essa organização, para que quando eles chegarem aqui, já saibam para onde deverão se dirigir. Eles estão com grande expectativa, apesar das passagens ter subido consideravelmente, e pensar que no ano passado, alguns aqui vieram com passagem, o valor da passagem ida e volta era menor do que a taxa de embarque, para você ter uma noção. Teve gente que foi e veio aqui para o Rio e voltou para a Bahia, pagando apenas R$112, ida e volta. Hoje a passagem está na base de R$600, R$700, quando não acontece aí alguma promoção, mas que não ultrapassa a R$500. Mas mesmo assim, eles estão se esforçando para poder estar aqui, porque é um momento de reciclar, é um momento de receber um oxigênio novo, e nós devemos estar assim profundamente honrados por poder
sermos para eles, lá na Bahia, uma referência de ação ministerial. E claro, a referência também, a contrapartida da hospitalidade. Vocês não imaginam como eles são extremamente hospitaleiros. Eu fiquei hospedado agora, recentemente, na casa, então, do pastor Ivo e Diane, e eles construíram mais um quarto na casa deles. Correram, na expectativa de ter esse quarto pronto, para quando eu chegasse, eu e minha irmã pudéssemos estar ali, alojados naquele quarto. E eles conseguiram. Então, uma honra, assim, uma alegria, e o despedir difícil, né, para eles, mas enfim, agora em outubro a gente já retoma o nosso contato. Então, na mesma contrapartida, vamos ser assim também extremamente largos nessa questão da hospitalidade, e eu queria, assim, no próximo domingo já ter todos os nomes daqueles que vão hospedar, diferentemente dos anos anteriores. Então depois, no último dia da conferência, a gente chama todos aqueles que abrigaram esses irmãos para virem aqui, orarmos e tal. Eu quero fazer isso no próximo domingo. Eu quero orar para que milagres, manifestações extraordinárias, recompensas do Senhor, alguns sem o saberem acolheram anjos. Você crê nisso? Você crê no sobrenatural? Oh. Algumas vezes, em algum momento na sua vida, na sua história, como cristão, você já conversou com anjos sem que você soubesse. Pode ter certeza disso. Algumas vezes eles se manifestaram e não apareceram com asas, não. Eles apareceram normalmente como qualquer pessoa que sou eu e você. Então, a gente entender que diante dessa iminente volta de Cristo Jesus, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, só estou introduzindo a mensagem, precisamos estar preparados para cada vez mais manifestações sobrenaturais de Deus, do reino de Deus, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que envolve o nosso ser. Amém ou não amém, gente? Bom, está aí essa informação e vamos nos preparar para a conferência aí dos dias próximos aí, agora de outubro. Também quero falar sobre Israel. Aleluia, amém. Essa animação você não vai nem para o arrebatamento, imagina para Israel. Mas vamos lá. Já tem os valores. Rufem os tambores. Não, deixa eu falar. Gente, só não vai quem não quiser ir. Se nós levantarmos aqui, e com aqueles que a gente está contactando também, não é só aqui em Terra Fértil, tem gente na Bahia, tem gente aqui, outras congregações aqui do Rio já sinalizaram que vão. Nós conseguimos 30 vidas subindo a Israel. A gente terá um abatimento de $700 no valor total. E faz a conta aí rapidamente, $700 a 3,4, né, dólar turismo, por aí. Dá pelo menos 3 vezes 7, 21, 2.100, R$2.500 a menos, Roger, do que quando nós fomos. Ainda que quando a gente foi, o dólar estava fechando, eu fechei a 2,62, foi isso? 2,62, a economia, né, deu uma bagunçada e o dólar deu uma subida, mas antes de fechar os contratos, o dólar vai continuar a cair. Então, para que isso aconteça, eu quero convidar você para, sem ser esta quarta dessa semana agora, a quarta da próxima semana, ok? A quarta-feira da próxima semana, sem ser a quarta agora, outra, dia 12, é o feriado? Olha, aleluia, alguém vai passear? Então, no dia que o pessoal está comemorando a senhora não sei das quantas, nós vamos comemorar a subida a Sião. Aliás, peraí, não vai ter Antioquia, né? Não vai ter Antioquia?
Deixa eu pensar aqui contigo, Débora, esqueci esse negócio. Terça-feira, na véspera. Não, na véspera não pode. Na véspera não pode. Tem uma outra coisa que eu vou falar aqui para vocês, fantástica, sensacional. Quinta-feira, hoje só tem coisas novas. Também depois de 15 dias, né? Só tem pão novo, pão fresco. Quinta-feira, depois do feriado, fica melhor assim. Quinta-feira, depois do feriado, às 20 horas. Se você está interessado, se você estiver curioso, não, interessado significa que a sua fé está de pondo em movimento. Nós vamos ter aqui presente o pessoal da operadora, que sempre nos leva, da Gênesis Brasil, e eles vão nos passar todas as informações, os modos de financiamento e tudo mais, para que você possa subir a Jerusalém. E eu posso garantir a você que só considerando esse número, então, menos $700, então, para quem sabe, ano passado foi o valor de $3.600. Então, tirando 700, cai para $2.900. E aí é só você fazer a continha rapidinho, não agora, porque o seu celular está desligado em nome de Jesus. Aleluia. Não é para fazer conta agora, é só pensar no Espírito. Então, quinta-feira, depois do feriado, às 20 horas, queria poder estar com você. Se você tem o dia da célula, diga para a sua célula, em nome de Jesus, espere um pouquinho aí, eu vou lá e pego a informação e retorno. Se você é líder, passa para alguém, para que você possa estar aqui na quinta-feira, porque no domingo a gente já vai começar a declarar aqui a caravana que vai subir a Israel em novembro de 2017. Novembro de 2017, se até lá Jesus não voltar. Se ele voltar, a gente vai ver de cima. Glória a Deus. Deixa eu ver quem mais eu tenho aqui. Eu acho que é só. Vocês sabem que dia é hoje? 2 de outubro do ano do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Assim se dizia, né? 2 de outubro. Hoje são 8h10, às 18 horas, dia de hoje, iniciou-se um novo tempo, segundo o texto das Escrituras. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Levíticos, no capítulo 23. Eu queria que você entendesse no seu espírito o que o Senhor vai estar falando conosco nessa noite. Quantos querem ouvir Deus? Amém. Aleluia. Levítico capítulo 23. Galber, please. Pronto. Levítico 23. Vamos primeiro compreender o contexto do que Moisés está falando como profeta de Deus, como boca de Deus ao povo de Israel. Você sabe, Israel sai do Egito, né? Os hebreus então saem do Egito. Acontece que eles estão agora diante do Monte Sinai. Olhe para mim, por favor, não leia, para que você entenda o contexto do que está escrito aí. Eles estão ali no pé do Monte Sinai, ou na Cordilheira do Sinai. Não existe o Monte Sinai, a Cordilheira do Sinai. E eles estão ali, e quando eles estão ali, Deus chama Moisés para subir o monte, porque Deus lhe daria as tábuas da lei. As 10 leis. Moisés sobe para o Monte Sinai e fica lá quantos dias? 40 dias. Imagina você 40 dias esperando alguém que marcou contigo. É certo que você desistiria e iria embora?
E assim o povo imaginou. Bom, Moisés subiu, o homem já estava lá com mais de 80, subiu, teve um piripaque lá em cima, morreu, e a gente está esperando ele voltar, mas ele não vai voltar, ele morreu. Eles acreditavam nisso. E ele seria agora, quem vai nos conduzir? Quem vai nos levar de volta? Presta atenção, você, que Deus tem usado nesse lugar, nesse ministério, seja no nível do seu funcionamento ministerial, numa rede, numa célula, num pequeno grupo, num ambiente de intercessão, como liderança em qualquer prática do ministério. Quando você não constitui liderança para lhe substituir, você fica só. E a visão morre com você. Moisés estava no monte, mas não havia ainda ninguém capaz de substituí-lo lá embaixo. Mas ele tinha o irmão dele, Arão, que era o primeiro representante, vamos dizer assim. Mas lembre-se que, diferentemente de Moisés, Arão veio da cultura egípcia, ainda que Moisés tenha passado lá 40 anos, mas Arão conviveu com aquela cultura durante muitos anos, mesmo no período que Moisés sai do Egito, fugindo, e passa aqueles 40 anos no deserto, então quando Deus o chama para voltar ao Egito, de lá trazer o povo. Então, Arão está lá, Arão sai junto com o povo de Israel. Então, a sua mente ainda era uma mente idólatra. A sua mente era uma mente ainda sem o conhecimento, sem o entendimento das coisas de Deus. E aí o povo começa a pressionar Arão e diz assim: olha, Moisés morreu, e agora nós estamos aqui sozinhos. Até agora é Moisés que nos conduziu, mas quem vai nos levar adiante? E eles disseram: bom, vamos construir o quê? Os ídolos. Vamos construir um bezerro de ouro. E eles constroem um bezerro de ouro. Moisés está lá em cima, numa conexão online com Deus, ao vivo e a cores. E aqui embaixo o bezerro de ouro está sendo construído. Ao cabo de alguns dias, Moisés começa a descer e ele vê que junto com o bezerro de ouro, que já era uma ofensa diante de Deus, há toda uma série de pecados que vão se conectando a isso, como prostituição. A Bíblia diz que eles estavam como que descontrolados. Algumas versões no hebraico dizem especificamente que em meio à idolatria se estabeleceu no acampamento de Israel uma grande orgia. Eles estavam nus. E é nesse momento que Deus diz para Moisés: volta, desce. E Moisés desce com as tábuas, e quando vê aquilo que os seus olhos então testemunham, tomado de contrariedade, de ira, ele pega aquelas tábuas e lança sobre o bezerro de ouro, destrói o bezerro de ouro, mas também destrói as tábuas da lei. Bom, acontece tudo aquilo que então o texto depois vai mostrando. E Moisés retorna ao monte e recebe pela segunda vez, diga pela segunda vez, as novas tábuas da lei. Só que essa segunda vez é uma segunda chance. Essa segunda chance é uma segunda oportunidade. É como se Deus dissesse: olha só, é por causa da minha misericórdia, eu vou zerar tudo aqui. Mas há uma condição: se vocês manifestarem um coração arrependido diante de mim, se vocês decidirem fazer uma nova rota, se vocês decidirem me reconhecer como o único Deus na vida de vocês, reconhecer a Deus como o único Deus significa uma vida voltada para Ele e uma renúncia de si mesmo. Então eu vou ser com vocês, eu serei inimigo dos seus inimigos, eu vou abençoar onde quer que vocês estejam, mas se vocês fizerem o que é contrário a mim, até a terra vai vomitar vocês. Até a terra que eu lhes prometi como sendo boa,
vai se tornar uma terra que vai rejeitar vocês. E ali então Deus está fazendo um novo pacto, diga um novo pacto. Irmãos, hoje estamos começando os tempos de um novo pacto sobre a terra. Olhe para o texto. No livro de Levítico, no capítulo 23, no versículo 23 mesmo, o Senhor diz assim: disse o Senhor a Moisés. Que período da história é esse? É o período posterior, então, às segundas tábuas da lei. Diga também aos israelitas: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso. No primeiro dia do 7º mês. Eles saíram no mês da terra do Egito, no mês chamado mês de Abib, foi o primeiro mês. E Deus está dizendo aqui: agora vocês, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, ou uma santa convocação, celebrada com toques de chofar, de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Disse o Senhor a Moisés, versículo 26, agora 27, o 10º dia desse 7º mês, é o dia da expiação, ou o dia do Yom Kippur. Diga, Yom Kippur. É o 10º dia, mas no versículo de número 24, Deus fala também do primeiro dia. Yom Kippur, olhe para mim por favor agora. Yom Kippur é aquele dia que é chamado dia do perdão. É o dia máximo de um tempo de arrependimento. Pois bem, hoje, dia 12 de outubro, a partir das 18 horas, começou o dia da Santa Convocação aqui para a Terra Fértil. Como assim? Queridos, nós estamos em tempos de preparação. Diga, em tempos de preparação. Preparação em meio a um ano de proclamação, de ano de jubileu. Um ano de rompimentos, um ano de desatares, um ano de novas experiências com Deus, um ano de cada vez menos e extintas experiências com o pecado, um ano de santidade cada vez mais elevada, um ano de voltar-se para Deus, um ano de voltar-se para si mesmo, um ano de zerar as coisas que estão pendentes, um ano de posicionamento. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito está falando hoje. Um ano de uma busca decidida ao Senhor. E é isso que Deus declara para Moisés, e Moisés declara para o povo: este ano vos será um estatuto perpétuo. Ao 7º mês, no primeiro dia do mês, e hoje dia 12 de outubro é o primeiro dia do 7º mês do calendário religioso judaico. E hoje, de hoje até o 10º dia, são 10 dias de arrependimento. Ou seja, é um tempo que Deus nos dá uma oportunidade de prosseguirmos em direção à herança que já recebemos dele, mas que só vamos possuir e tornar a realidade na nossa vida se tivermos um coração semelhante ao dele. Se tivermos uma disposição semelhante a dele, se tivermos uma vida santa semelhante a dele, sede santos porque eu sou santo. Se nós dissermos em primeiro lugar a nós mesmos: o pecado não tem domínio sobre a minha vida, os poderes das trevas não vão fazer ninho sobre a minha vida. Ou seja, é um tempo de olhar-se para si mesmo. E durante esses 10 dias,
10 dias de uma santa convocação, 10 dias de arrependimento. Quem tem alguma coisa para se arrepender aqui? Levante a sua mão. Eu tenho. Quem tem? Levante sua mão. Levante sua mão. Olha, fique com a sua mão levantada. Pensa agora aí, com a sua mão levantada e com o seu olhinho aberto. O que você precisa se arrepender? Que ao longo desses 10 dias, entre você e Deus, você precisa de uma renovação em espírito, uma renovação de convicções, uma renovação de posicionamento. Então, ao longo desses 10 dias, a cada dia, eu quero convocar o Ministério Apostólico Terra Fértil, hoje aqui e hoje à noite também, as congregações lá do Correia e também em Salvador. Há 10 dias de profundo, não superficial, arrependimento. E no 10º dia, pode baixar o seu braço, por favor. E no 10º dia, nós teremos uma santa convocação. E esse dia será o dia do recomeço. Será o nosso Yom Kippur. Quando cai isso? Exatamente sem ser essa próxima terça-feira, a terça-feira antes então do feriado. A terça-feira antes do feriado é o tempo, é o dia do renovo. É o dia do recomeço. Para nós, o ano começou em 1º de janeiro. Mas estamos exatamente vivendo numa esfera onde o texto bíblico nos diz, exatamente Levíticos 23, versículo 24, que hoje é o primeiro dia de um tempo que eu espero em Deus seja um tempo extremamente novo. É um tempo de arrependimento seu como filho, um tempo de arrependimento seu como marido, como esposa, como homem de Deus, como mulher de Deus, como trabalhador, como empregado, como patrão, em todos os ambientes que a sua vida está inserida, como estudante, como filho, como pai, como mãe, em todos os ambientes da sua vida, um tempo de arrependimento. E Deus vai fazer um tempo de recomeço. E na terça-feira, véspera do feriado, eu convoco você, não para viajar, ainda que você tenha todo o direito de fazê-lo, mas um tempo da gente se voltar para Deus e preparar-nos para os tempos de finalização deste ano, que é o ano do jubileu. Meus queridos, não terminará este ano sem que tudo aquilo que lá no início você colocou diante de Deus não venha a se cumprir. Mas para que essas coisas venham a se cumprir, nós temos que ter um coração arrependido. 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 Eu falei numa das vezes aqui, iniciamos os nossos anos, cada ano, com festas, com comida, com bebida, com muita alegria e tal. E o povo da Bíblia começa o ano com arrependimento, começa o ano com jejum, começa um ano voltando-se para Deus. Maria das vezes, nossos anos estão voltando-se para nós mesmos, não voltando-se para Deus. Então vamos fazer uma reciclagem. Vamos fazer uma reciclagem e tomar a palavra de Deus e aquilo que ela contém, não como algo do passado, mas algo eterno, que está presente em meu dia hoje e em seu dia também hoje. Então, você guardou? A partir de hoje, começa um novo tempo. Quantos querem receber isso da parte de Deus? Na verdade, receber é muito simples, todos querem. Quantos querem viver isso? Eu quero que você fique de pé, então, por favor. Lá. A Bíblia diz que nesse dia, eles iriam fazer soar a trombeta.
seria uma reunião sagrada ou santa, celebrada com um toque de trombeta. A trombeta está soando, mas hoje a trombeta quer soar sobre a sua vida. Quantos creem nisso, irmão? Quantos creem no ambiente profético agora? Sobre nós. Aleluia. Oh, quanto o Senhor deseja fazer. Quanto o Senhor não quer operar e realizar. Ele não está retendo nada do que é seu. Mas muitas vezes um coração resistente não tem permitido que Deus construa o plano eterno dele. Então hoje, em nome de Jesus, que venha sobre mim, que venha sobre você, os tempos de Onteruá, o toque da trombeta, está sendo colocada hoje. Está sendo colocada hoje. É um tempo de arrependimento. É um tempo que não é de distrações. É um tempo de olhar-se para si próprio, para que o próprio Deus possa construir em cada um de nós seus propósitos, seus planos eternos. É um tempo de liberação. É um tempo de arrancar o que precisa ser arrancado. É um tempo de lançar por terra aquilo que tem resistido. É um tempo de abalos para tudo aquilo que não é firme em sua vida. É um tempo de Deus. E que esses 10 dias, esses próximos 10 dias, que começam hoje, eu convido você, ao sair daqui, ao chegar em sua casa, tome a sua família, tome o seu marido, sua esposa, tome o seu filho, e na sua casa, dobre o seu joelho e comece a dizer: Senhor, eu quero um tempo novo. Eu quero um tempo novo. Eu quero viver, Senhor, tudo aquilo para o qual eu estou vivo hoje diante do Senhor. Eu quero ter, Senhor, os avanços. Eu quero ter, Senhor, as superações. Eu quero experimentar as manifestações do Teu Espírito. Eu quero experimentar a abundância de tudo quanto és, de tudo quanto tens. Mas hoje o Senhor diz: voltai-vos para mim, diz o Senhor. Então é um tempo de encontrar-se com Ele. E a cada um desses dias, os 10 dias, de o começo de um novo tempo que hoje, desde as 18 horas, iniciou. Um tempo que a sua vida será marcada pelo poder do arrependimento e as suas consequências de um coração arrependido diante do Senhor. Espírito de Deus, Espírito Santo, você conhece toda a nossa existência, e nós te pedimos e te suplicamos agora, dá-nos uma consciência. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer onde nós temos errado, fracassado, tropeçado continuamente. E nós queremos, Senhor, renovação nesta área da nossa vida. Pelo poder do Teu nome, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, em um tempo de chamamento para um tempo novo, para um tempo de recomeço, para um tempo, Senhor, de conexão com tudo aquilo que no mundo espiritual já está sendo construído e que está descendo como a nova Jerusalém que João viu que descia do céu.
Pai, em nome de Jesus, acha em nós um coração voltado para Ti. E Tu, Senhor, é certo, nos mostrarás os caminhos da vida. Os caminhos da vida. Para a glória do Teu nome. Em o nome de Jesus. Os que fazem esse pacto com Deus e consigo mesmo, diga: eu quero, Senhor, recomeço, novo tempo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Ainda de pé. Essa semana eu estava meditando nesse texto, de Isaías capítulo 6. Pegue a sua Bíblia, por favor. Obrigado, pastor Galber. Obrigado, Gustavo. Versículo 3 do capítulo 6 de Isaías. Você já achou? Amém? O versículo 1 diz que no ano em que o rei Uzias morreu, certamente para Isaías, esse foi um tempo de muita frustração, de muitas expectativas que talvez para ele não mais se cumprissem. Ele disse que exatamente nesse tempo da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Quem é o templo? Quem é o templo, irmãos? Quem é o templo? Diga: eu sou o templo. Você crê que Isaías estava tendo uma visão da igreja? Mas particularmente uma visão minha e sua. Mas Isaías estava vendo lá o trono. Mas ao mesmo tempo que ele está vendo o trono, ele está vendo também o templo. O trono está no céu, mas ele vê o templo na terra, o templo de Jerusalém. Então a visão que ele tinha nos céus, que ele teve dos céus, se tornou real na terra. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros. O que proclamavam? Os céus estão cheios da sua glória. Os céus cheios da sua glória é uma redundância. Mas a terra cheia da sua glória é uma esperança. E os anjos que estavam diante dele diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu estava meditando nesse texto e me veio um entendimento. Porque às vezes, eu sei que você está sentado em pé, eu também estou em pé, então estamos iguais agora. Às vezes a gente lê os textos e pensa que apenas eles estão fazendo um relato muito simples. Como se os anjos estivessem repetindo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Deus faz coisa nova a cada dia. Um dia faz proclamação ao outro dia. Não existe um dia sequer que seja igual. Caminhado justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais. Não é dia igual. Cada dia um brilho maior. O que é um brilho maior? Quando o seu coração está em Deus. Cada dia Deus traz novas revelações a você. Deus se renova dentro de você. Então esses anjos que estão dizendo santo, santo, santo é o Senhor, eles não estão repetindo apenas o que Deus é. Eles estão dizendo, santo é uma revelação que eles têm. Mas logo a seguir uma nova revelação e eles, santo. E a seguir uma nova revelação ele diz, santo. Você quer ver Deus se revelando a você, irmão? Você quer ver, experimentar o que é você dizer santo, não como uma repetição do que você disse no domingo passado? Deus quer se revelar a nós de uma forma cada vez mais intensa. Mas para que Deus se revele a nós cada vez de uma forma mais intensa, e a revelação de Deus a nós não é apenas uma compreensão diferente na Bíblia para a gente pregar. Não, é uma revelação para a gente. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, não tem como. Então, quando o coração está voltado para Deus, quando aquilo que impede essa conexão da revelação do que Deus é para mim e para você, significa que cada vez menos o pecado se interpõe entre você e Deus, para que você possa vê-lo como de fato Ele é, até que cheguemos àquele dia que vamos vê-lo face a face. Mas a cada olhar, Ele se mostrará mais santo, mais santo, mais santo, mais santo aos seus olhos. Porque Ele é santo. Mas a cada vez que eu me aproximo, que nós geramos um ambiente de maior intimidade com Ele, cada vez mais nós experimentaremos a dimensão total, completa daquilo que Deus é. Por isso que esse dia é um dia de um começo, para que você, nos tempos de hoje, possa dizer, santo. E daqui a pouco você vai dizer, santo, santo, santo. Os anjos não dizem 3 vezes santo, porque se Isaías fosse registrar todas as vezes que os anjos dizem santo, nós teríamos quantos livros escritos apenas santo, 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 de fé em fé, de glória em glória, santo, santo, cada vez numa maior dimensão, até que chegue o momento que a trombeta vai soar. E hoje eu quero lhes falar de 2 realidades que a sua vida pode trazer a volta de Jesus. Vamos no seu lugar, por favor. O que trará o retorno de Jesus? O livro de Apocalipse declara que o Espírito e a noiva dizem, vem.
O Espírito, que é o Espírito de Deus que em nós habita, que conhece as coisas do coração do Pai. Como quando Jesus, ao ser perguntado, quando será a tua vinda? Quando vai ser o dia? Jesus diz, o Pai sabe. E o Espírito de Deus, que habita em nós, a quem nós chamamos o Espírito Santo de Deus, óbvio, é aquele que conhece o coração de Deus, que fala o nosso espírito, agora recriado e com capacidade para ouvir Deus. E esse Espírito que em nós habita, a cada dia mais e mais, nos mostrará os tempos da manifestação da volta de Cristo Jesus. O que a minha vida, o que a sua vida coopera para a volta de Jesus? O que a gente faz ou está fazendo, não apenas para aqueles que estão aqui ouvindo, mas também para aqueles que estão vendo aí no YouTube? O que você está fazendo que está atraindo a Jesus? Duas coisas. Uma delas, individualmente, é a realidade na sua vida que está trazendo a Jesus. Mas caberá a você e a cada um de nós aqui discernirmos e entendermos pela sinceridade e honestidade do nosso coração que prática que estamos praticando, vivendo, está trazendo a Jesus. Tome sua Bíblia em Mateus capítulo 24, por favor. Existem duas gerações hoje, predominantemente, bem definidas na face da terra. E essas duas gerações revelam comportamentos que anunciam que Jesus está voltando. Capítulo 24 de Mateus, versículo 3, diz assim, que tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele e em particular lhe pediram, dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? Nos versículos anteriores, Jesus fala de que coisas seriam estas. E os discípulos então aplicam uma outra pergunta. E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? E qual será o sinal? Diga, qual será o sinal? Contudo, estes, pula agora para o versículo 8, Jesus aí começa a descrever uma série de situações, guerras, rumores de guerra. Ele diz, mas esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Estou lendo na King James atualizada. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. As primeiras dores, e tem como características em espasmos pequenos, e à medida que vai se aproximando a chegada do bebê, as dores vão se intensificando, como um sinal claro que o bebê está encaixado. Então Jesus toma uma figura de uma mulher que está para gerar um filho, trazer à luz um filho, como uma relação perfeita dos tempos que marcariam o seu retorno. Mas ele afirma nos versículos anteriores, e aqui eu li o versículo 8, que isso seria apenas as primeiras dores do parto. Mas tem as últimas dores do parto.
eu passo a entender que a partir do versículo, então, que vem a seguir, Jesus como aqui fazendo uma divisão entre as primeiras dores e as dores finais. No versículo 12, ele começa a trazer uma característica que eu quero aqui fazer uma citação e por isso separei. Versículo número 12, ele diz: e por causa da multiplicação da maldade, o amor das pessoas se esfriaria. Então, a sinalização que aqui o texto mostra, que viriam tempos que anunciariam a volta de Cristo, é que o mal, o pecado, aquilo que ofende Deus, iria crescer na face da terra. E cabe a nós que estamos aqui hoje e aqueles que estão ouvindo, definir se nós fazemos parte desse grupo. Definir se somos esse grupo que está atraindo a volta de Jesus, entende? Diante da maldade, da calamidade, do esfriamento da fé, e o esfriamento da fé se traduz em algo muito simples, a falta de temor. E quando a falta de temor se introduz na vida de um homem, de uma mulher, e é claro, estou falando de um homem e uma mulher cristã, ou cristãos, já não há mais o medo do pecado. Então as pessoas começam a pecar das formas mais grosseiras possíveis, imaginando que nada vai lhes acontecer. Mas na verdade o que elas estão fazendo é atraindo a volta de Jesus. E pior, trazendo Jesus no momento mais horrível da sua existência, o momento da prática do pecado. Versículo 13. Jesus mostra que nesse mesmo tempo haverá um outro grupo, mas aquele que continuar firme, aquele que continuar firme até o final, este será salvo. Está falando com você, irmão? Então veja que há dois eventos paralelos: a multiplicação da maldade e o esfriamento do amor, o esfriamento para com as coisas de Deus, a materialidade, sistema corrupto deste mundo, cada vez mais corrompendo mentes de homens e mulheres, até então chamados homens e mulheres de Deus. Onde Jesus está dizendo que as dores vão apertar e vão revelar esses dois atos ao mesmo tempo. Aqueles que estão perdendo o temor e mergulhando no pecado, que erguem suas mãos em congregações como esta para adorar a Deus, e durante a semana estão nos motéis. Esta é a geração que trará a volta de Jesus. Mas que atrair de Jesus é esse? Não é o atrair do favor, mas é o atrair da ira de Deus. Mas paralelo a isso, Jesus está dizendo também: aquele porém que continuar, aquele porém que decidir, eu não quero mais pecar, eu não quero mais viver dessa forma, eu decidi mudar e perseverar e continuar firme. E continuar firme, diga continuar firme. Ou seja, Jesus deixa bem claro e mostra que não importa o como você começou, mas é como você vai ser achado. Alô, você está entendendo isso?
Você está entendendo que, ainda que não é isso que eu queira, mas é possível que haja alguns de terra fértil que não experimentem isso, de serem arrebatados da presença do Senhor, porque serão encontrados na prática do que o versículo 12 diz. Muitos são chamados. Conclua. Poucos escolhidos. Ah, mas eu já aceitei a Jesus há 30 anos atrás. E daí? Jesus disse aqui claramente: mas aquele que continua firme é ir contra a maré. Continuar firme é ir contra a sua carne. Continuar firme é ir contra o adultério. Continuar firme é ir contra a fornicação. Continuar firme é ir contra esse mundo. Continuar firme, o Senhor disse, esse será salvo. Será que você está entendendo isso, irmãos? Será que eu e você estamos entendendo que não é porque a gente impõe as mãos sobre alguém, ou tem uma Bíblia em casa, não é porque a gente faz parte até mesmo de um ministério até atuante, não é isso que nos garante. O que nos garante é a perseverança. Por isso que tantas vezes a palavra diz: perseverem, perseverem, perseverem. O que é perseverar? É você ir contra as suas próprias realidades naturais para abraçar aquilo que é sobrenatural e nela não se soltar. Porque Jesus diz, e aí ele faz mais uma vez uma relação, diga uma relação. Então, no primeiro momento, Jesus diz: olha, como dores de parto. Começa uma coisinha. E estou sentindo uma dor também. Há um desconforto. A Nelma falou, uma ocasião que ela... Qual foi o bebê, Nelma, que você teve? Os 3. Você estava na enfermaria e a mulher começou a gritar: ah, seu miserável, seu miserável. Foi de Neise. A mulher que estava do lado gritando: ah, seu miserável. Xingando a criança, que ela estava sentindo dores. Cutuca teu vizinho, diga assim a ele: se o bebê está para nascer, as dores não diminuem, elas aumentam. Até que alguém diz assim: o quê? Não, antes. Coroou. Alô? O Rei dos Reis. Ele vem para coroar os que estão perseverando. No versículo de número 38, Jesus faz uma outra paralela. Ele diz assim: porque nos dias que antecederam ao dilúvio, versículo 38, aliás, versículo 37, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, então agora versículo 38, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram. Diga: a arca estava lá. Irmãos, não era um barquinho de pescador, era uma arca. Não era uma voz, era um clamor dos céus na terra. Era a presença do corpo de Cristo, a arca na terra, a igreja dos santos.
E o povo do lado de fora acostumou-se àquela figura. E nem se importaram. Sabia que às vezes a gente tem que lutar para a gente não se acostumar aos cultos de domingo? A fazer de cada dia um dia santo. Mas esse cântico eu já ouvi. Pastor Galbi, quando é que vai ter um outro cântico? Aliás, vai chegar uma enxovalhada de cânticos agora, né? Uma enxurrada, né? A cada domingo, a cada dia, Deus quer se revelar para mim e para você, irmãos. O que é se revelar? É abrir cada vez mais os nossos olhos espirituais, para que a gente veja na mesma perspectiva de que Ele está vendo. Porque estava ali diante do povo a arca construída. Ou seja, haviam duas gerações testemunhando o mesmo fato. Uma geração que é a geração de Noé, homem justo, temente a Deus. Tem uma geração aqui nesta casa de homens justos, mulheres justas, que temem a Deus. Mas tem uma geração também que está ao nosso lado. E eu não estou trazendo nenhum peso de culpa nem de acusação, porque é o que a Bíblia diz. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Ou seja, é a convicção de estar de pé, é a convicção de que está enraizado, a convicção de que está sobre a rocha, e dela não sair. Eu estava vendo hoje um filmezinho simples, 5 crianças, acho que eram crianças, não sei, 5 pessoas, estavam assim à margem de não sei se era mar ou se era um rio, onde a areia é muito fininha, muito fina. Então eles começaram a brincar fazendo assim, ó. E eles foram fazendo assim, o que vocês imaginam que vai acontecendo? Eles foram afundando. Mas era uma brincadeira, então eles continuaram a brincar de afundar. Para eles era uma festa. E foi. E eles continuaram. E eles continuaram. E eles continuaram. E vocês acreditam que eles conseguiram sair? Não. Eles estavam brincando. Uma coisa muito séria. E que é claro, depois o filme interrompe, não sei mais o que aconteceu, mas alguém deve ter socorrido. Eles brincaram, até o momento que o negócio ficou sério. E quando ficou sério, eles não puderam mais escapar. Alguém veio para socorrê-los. Queridos, ouça a voz do Senhor. Não brinque com aquilo que é sério. Não brinque. Oh, Deus é misericordioso. Deus é perdoador. Sim, Ele é. Glória a Deus por isso. Ele é perdoador. Ele é misericordioso. Mas a sua palavra diz que eu tenho que considerar a bondade e a severidade dele. A bondade para com aqueles que se arrependem. E a severidade para aqueles que endurecem o coração. São 2 gerações. E Jesus disse, olha, a vinda do Filho do Homem, Ele está falando dele próprio, da sua vinda, vai ser semelhante aos dias de Noé. As coisas estão acontecendo. E cada vez mais banalizadas. Cada vez mais se tornando comuns. O pecado vai se tornando comum. Como se agora o pecado fosse o certo e o certo se tornasse errado. Os artistas se casam, de repente descasam, e vem a notícia que a mulher que se descasou agora casa com outra mulher. E todo mundo comenta dizendo, uau,
Que afirmação! Uau! Agora você vai ser feliz. Uau! Agora você encontrou a sua real felicidade. Irmãos, somente com uma vida no Espírito a gente não vai se deixar contaminar por essas coisas, porque senão elas contaminam sim. Por que Paulo algumas vezes escreve para a igreja quais eram os pecados mais comuns? As igrejas às quais Paulo pregava eram os pecados ligados à imoralidade, e é a mesma coisa nos nossos dias. Em todos os lugares, em todas as esferas, seja nas plataformas, seja nos lugares mais inferiores, não importa, o pecado não respeita coisa alguma, senão uma vida santa diante de Deus. Por isso que a palavra diz que você resiste ao diabo, resiste ao pecado, e ele foge de você. Mas para resistir, nós temos que ter uma estrutura em Deus, uma convicção de olhos abertos, para dizer a todo dia: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Sem o que nós vamos sendo envolvidos? Primeiro, que coisas mais simples, mais suaves, que não são tão escandalosas. Mas o pecado não respeita a família de ninguém. O pecado não respeita seus títulos. O pecado não respeita a sua formação. O pecado não respeita a sua reputação. O pecado quer te jogar na lama. O pecado quer te esfregar no lugar mais baixo e depois te levantar como um troféu, dizendo: aí ó, olha o homem de Deus, olha a mulher de Deus. E a palavra diz: ai daqueles por meio do qual, ou dos quais, vêm os escândalos. Ai daqueles que fizerem tropeçar a um só dos meus pequeninos. Melhor fora que se lhe amarrasse uma corda ao pescoço e com uma pedra fosse lançada ao mais profundo do mar, do que fazer tropeçar a um dos meus pequeninos. Diga para quem é próximo de você: e a sua vida não seja um tropeço, mas que a tua vida seja uma plataforma para levar outros ao reino de Deus. Irmãos, esses são tempos de definição. Diga: esses são tempos de definição. Os dias de Noé foram tempos de definição. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz que: contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Mas o Salmo 92 também diz: justos florescerão como a palmeira, e crescerão altaneiros como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Aleluia! Faça isso com vontade. Você não precisa de apoio de ninguém. Em Apocalipse 22, versículo 10 está escrito: e disse-me mais ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque está próximo, porque próximo está o tempo. No versículo 11 do mesmo capítulo 22 diz o texto: quem é injusto, faça injustiça maior ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Irmãos, isso é Deus que está falando. Deus está empurrando as pessoas ao pecado? Não. Deus está dizendo: tome posição.
Tome posição. Você está vivendo na nojeira desse pecado. Tome posição, mergulhe, vai, mergulha mais nele. Sinta um sabor amargo. Ou então volte-se e se arrependa. Amém. Irmãos, quem está dizendo isso aqui não é nenhum pregador, é a Bíblia. É um Deus que exige de nós posicionamento. Esse negócio de ficar oscilando daqui para lá. Não és quente nem frio, mas porque és oscilante, ou morno. Vomitar-te-ei da minha boca. Quem é injusto, faça injustiça mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo, faça justiça mais ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Porque eis que cedo venho. E comigo está a recompensa para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Diga assim, como nos dias de Noé. A arca estava presente. A arca presente hoje é a mensagem de Cristo. Hoje aqui está uma enorme arca. Até o cego que passa lá fora vê. Tem uma enorme arca. E diz o texto, e que veio o dilúvio. E a arca estava presente, mas eles não perceberam. Eles não perceberam a mensagem. Irmãos, nós somos aqueles que pela escolha que nós fazemos, de perseverar até o fim, de você poder dizer que a salvação não depende do seu marido, a salvação não depende da sua esposa, a salvação é uma responsabilidade sua. Eu não vou prestar conta de Nelma, nem Nelma vai prestar conta de mim. Eu vou prestar conta do que eu sou, do que eu fiz, do que eu tenho, do que eu dediquei. As nossas obras, não nós, seremos julgados. Por isso, irmãos, como diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, quando Paulo diz, porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, vocês estão anunciando a morte de Cristo, até que Ele venha. Então, isto que fazemos hoje tem um prazo, e esse prazo está terminando, porque Ele está chegando. Ele está às portas. Eu nunca tive tanta consciência disso do que nos dias de hoje. Irmãos, eu cheguei na Bahia na quarta-feira. Quinta-feira eu fiquei quieto em casa, eu e minha mãe ficamos quietos. Apenas tivemos contato com nossos filhos. Na sexta-feira fui visitar minha mãe. Eu falei isso na festa de aniversário do Messias para o Marco e para a Nancy. Eu não tinha nem falado para a Nelma vai ouvir agora. Nós fomos juntos visitar a mamãe. Enquanto eu estava dirigindo, eu tive uma sensação tão estranha. Não tenho outra palavra para sinalizar. Uma sensação estranha. Uma sensação de que eu não faço mais parte desse mundo. Está entendendo? Uma sensação de que a coisa está tão grosseira. O pecado está tão blasfemo. As
pessoas estão tão sem vergonha e sem pudor. Cumprimentam você no domingo. E no outro dia estão envolvidos nos pecados mais grosseiros. Diz, Senhor, até quando? A palavra diz que tudo aquilo que é abalável vai ser abalado. Então, mais do que nunca, a gente tem que olhar e ver o que está frouxo na vida, enraizar na rocha que é Cristo, porque ali é inabalável. Irmãos, a coisa vai ficar pior. As dores de parto vão aumentar. Mas, não mais o bebê, não mais o cordeiro, mas o leão da tribo de Judá está chegando. Assim como o bebê, no começo das dores, está encaixado, assim eu creio. O começo das dores já começou. E o Filho do Homem já está encaixado. E em breve todos o conhecerão. Façamos a obra enquanto é dia. Jesus disse, porque vem a noite, quando ninguém mais vai trabalhar. O que é a noite? São as trevas. É um momento que você não consegue distinguir. Jesus está dizendo que está chegando os dias onde as coisas estarão cada vez mais escuras. Mas os que perseverarem até o fim. Os quem? Os que perseverarem até o fim. 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 Até o fim. Até o fim. Até o fim. Fim das dores. Serão salvos. Não abrir e piscar de olhos, serão arrebatados. Todas as vezes que comeres e beberes desse pão, estáis anunciando a morte. Sim. Mas qual é a revelação? Também estamos anunciando. Ele está chegando. Ele está chegando. O Filho de Deus está chegando. Por isso, essa noite, irmãos, eu quero que você participe dessa mesa com a consciência, Senhor, eu quero ser parte daqueles que vão perseverar até o fim. Mas fique tranquilo, aquele que é o nosso ajudador, aquele que disse, eu não vou deixar você sozinho, e no momento mais difícil eu serei a tua ajuda, eu serei o teu braço forte, eu te sustentarei com a minha destra fiel, para que você não tropece em coisa alguma, porque o teu coração é limpo e reto diante de mim. Se é com você que Deus está falando, fique de pé, vamos cear nessa noite. Todo joelho se dobrará.